Olá a todos, bem-vindos a mais um Cotalks, um super convidado, Dr. Clóvis Young. Bem-vindo aí, Dr. Clóvis, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais nada, queria que você se apresentasse ao público, contasse um pouco da sua história, né, de como foi essa trajetória até ter chegado nesse momento. Gente, meu nome é Clóvis, eu sou médico dermatologista, me formei em Minas, fiz dermato em Brasília, e aí resolvi tentar uma vida aqui em São Paulo, e hoje estou aqui com vocês. Ah, que legal, caramba, você saiu de Minas para Brasília, como é que foi essa transição? Foi um pouco difícil, porque culturalmente é muito diferente, né? Mas eu confesso que eu não me adaptei tão bem a Brasília, e aí por isso que eu resolvi vir para São Paulo. Um dos motivos de eu querer vir para São Paulo foi me reconectar com as minhas origens orientais e com o boom do K-pop, dorama, da Ásia em si. Foi muito bom, porque eu consegui realmente me reconectar com a cultura da minha família e conhecer a cultura de outros países asiáticos também, que hoje eu sou apaixonado e tem tudo a ver com a minha profissão hoje. Uhum. Bacana. E essa adaptação em São Paulo, onde fica o seu consultório, doutor? Meu consultório fica em Moema, lá na Alameda Maracatins, perto do shopping Ibirapuera. Legal. Me conta um pouco da sua experiência que você teve, né, nessa especialização da tecnologia asiática, né, para tratamento de peles. Hoje o que está em alta é a Coreia, né, e tá todo mundo com os olhos voltados para a Coreia, tanto que teve o Coreia Derme agora, e o que as pessoas gostam tanto da Coreia, porque eles prezam por um tratamento estético bem natural, que é um pouco que vai contra um pouco o que estava acontecendo aqui no Brasil, daquela estética exagerada, de muita harmonização facial exagerada. E hoje a gente tá em alta a beleza silenciosa, né, que é o quiet beauty, Uhum. e acho que a Coreia mostra isso muito bem. São tratamentos que visam a naturalidade, e olha que eles fazem muitas coisas, mas sempre pensando no envelhecimento de forma sutil, natural, usando muita tecnologia, muitos ativos inovadores. Bem o oposto, né, do que tava se fazendo, né, ou até tá começando a ter uma mudança e uma aceitação disso no nosso mercado, né. Sim, A gente percebe que a desarmonização tá começando a entrar com força aqui, né, sim. e como que você chegou, né, esses produtos? Eu comecei a acompanhar as redes sociais, né, querendo ou não, hoje a rede social é o grande palco, e tem muitos influenciadores que postam nas clínicas coreanas, e aí a gente vê que lá nas clínicas coreanas existia um protocolo diferente de tratamento. E é muito interessante porque tá todo mundo querendo ir para a Coreia fazer esses tratamentos, só que a gente está trazendo aqui para o Brasil também, né. Uhum. A gente é muito à frente também em termos de absorver as tecnologias de fora, né, os Sim, protocolos diferentes. é, Fico imaginando, eu não tenho curiosidade, né, que na Coreia deve ter, você vai numa clínica, eles já têm tudo, né, não. sim. Eu acho que a grande diferença da estética brasileira e a estética da Coreia é a questão do conceito de beleza. O que que você valoriza como beleza? Porque aqui no Brasil a gente fala: "Ai, tem harmonização facial e não sei o quê". Só que lá na Coreia é onde os injetáveis de preenchimento e tudo mais é muito forte também. Só que a visão de beleza, o resultado que a população busca é um resultado diferente. Então as pessoas querem parecer naturais, elas querem parecer que não fizeram nada, que elas nasceram daquele jeito. Uhum, E aqui é diferente, tem gente que gosta de mostrar que fez alguma coisa. uhum. E essa tendência tá mudando, né, acho que É. assim, até em termos de tendência de moda, que a gente costuma falar Sim. muito, né, ela varia, ela se altera, ela toma outros rumos, né. É, a moda há alguns anos, né, até recentemente, ela tinha o conceito maximalista, eram logos grandes, marcas, né, Louis Vuitton, Gucci, e hoje o que está em alta é o luxo silencioso, A né, é uma descrição. roupa Aham. com um corte bonito,
é uma roupa que não vai ter grandes logos ou até mesmo sem logo. Uhum. Então, é aquela coisa que o pessoal fala, né, quem sabe, sabe. Aham, exatamente. Por que você identifica que a Coreia se tornou o berço aí da estética hoje em dia? Eu acho que a Coreia faz um investimento muito grande, no pop, na imagem do país. É algo que é muito importante lá. As pessoas se preocupam muito com a aparência física e lá faz parte da cultura você se cuidar. Então, desde jovem, assim, é comum de uma pessoa já ir numa clínica de estética, fazer algum tipo de tratamento, até mesmo cirurgias plásticas, né. Então, tem pessoas lá que com 18 anos a família, em vez de dar um carro, que é aqui no Brasil, você ganha uma plástica. Aham, Então lá é caramba. comum isso. É, até fiquei sabendo que até antes, né, eles presenteiam que as crianças começam a cuidar da pele com 14, 15, Sim, né, 16 anos, então é muito é. jovem, né. E lá é super normal você Hum. ir de 3 em 3 meses ou todo mês numa clínica de dermatologista, e aqui às vezes as pessoas são um pouco mais resistentes, mas eu acho que com a cultura do K-pop, do dorama, isso está mudando, as pessoas estão querendo se cuidar mais, estão buscando mais fazer skincare, fazer tratamentos, e eu acho que os brasileiros também hoje eles querem um resultado natural, ninguém quer ficar esquisito, ninguém quer Uhum, ficar com aquela aparência muito estigmatizada. uhum. Aquela pessoa emborrachada. É, E esse boom do dorama aqui no Brasil foi algo que ajudou bastante também, né. é. Com certeza, né. A gente assiste dorama lá no Netflix, todo mundo muito bonito, com a pele linda. Quem não quer ter uma pele dessas, né, gente? Sem dúvida, por isso que veio até o termo, né, pele de porcelana, É. é muito bacana isso. E, assim, eu pensando, né, como é que você ajudaria o público a escolher um skincare? Porque, poxa, a gente entra nessas lojas de cosmético, é uma avalanche, né, de produtos, de informação. Como é que você consegue identificar que um produto bom, que não é um produto mais ou menos? Eu, como dermatologista, eu sempre busco por marcas que têm compromisso com a ciência, que tem estudo científico, que está buscando sempre entregar um resultado. Porque hoje todo mundo quer abocanhar uma parte do mercado. E tem várias marcas que lançam produtos e não tem estudo por trás, ou concentrações muito baixas. Então a gente tem que buscar marcas que realmente tenham um embasamento científico para realmente entregar resultado para o paciente. Porque esses produtos são caros, né? Às vezes você só passar uma coisa no seu rosto que não vai fazer diferença nenhuma também é muita perda de energia, dinheiro e perda de tempo, né? Aham, frustração, Sim, é uma frustração pessoal também. é, Então o pessoal tem que estudar mesmo, não adianta é, só ir lá ir por preço ou ir porque é. a embalagem é bonitinha. Eu acho que um bom caminho é procurar um dermatologista que se encaixa com o seu perfil, se você gosta da estética asiática, gosta de usar produtos asiáticos, buscar um profissional que conheça sobre isso, né. Uhum. É, eu ouvi algumas pessoas questionando, né, até: "Ah, poxa, mas eu vou usar um skincare coreano, mas, eu tenho uma pele branca, né, eu tenho a pele um pouco mais morena", enfim. Sim. Será que esses skincare os asiáticos se adaptam à nossa realidade aqui do Brasil, né, a pele europeia, enfim. Uhum. Eu imagino que pele é pele. O skincare asiático, ele é mais voltado para a pele oriental, então brasileiros têm que ter realmente tomar um pouco de cuidado, dependendo do tipo de pele que eles tiverem, mas a pele oriental costuma ser uma pele que é mista, então ela é oleosa e também seca, e ela tende mais para o sensível. A grande questão é que a pele brasileira, ela é muito diversificada, a gente vive num país miscigenado, Uhum. então vai ter gente de pele muito seca, mais parecida com a pele europeia, vai ter gente de pele negra, que é mais parecida com a pele oriental. Então, o ideal realmente é ter alguém para te ajudar, Sim, né. sim. A orientação é tudo, né, não adianta, levar o carro no mecânico e esperar que ele faça milagre, sendo que ele não tem a capacidade de entregar aquilo. Sim. Legal. E vamos lá, falar um pouco de ativos do lado profissional, né, quais ativos que o doutor mais usa na clínica?
Você diz de procedimentos ou É, de prescrição? de forma vamos lá, começar com procedimento. Lá na clínica, eu gosto muito de trabalhar o estímulo de colágeno. Uhum, Então, quando a gente estimula o colágeno do próprio paciente, ele vai rejuvenescer de forma natural. Então, eu gosto muito de fazer bioestimuladores, eu gosto de ácido hialurônico também para reposição de volume, estruturação da face, mas lógico que de forma bem discreta. Então, o objetivo que eu tenho no consultório é que o paciente saia mais bonito, mas que as pessoas não percebam o que que foi feito. uhum, Então, quando o paciente me fala assim: "As pessoas falaram que eu estou mais bonita, mas ninguém sabe o que eu fiz". É esse o objetivo que eu tenho como profissional. uhum. Eh, mas eu gosto muito de polilático, hidroxiapatita de cálcio. Hoje tem ácidos hialurônicos com propriedades biorremodeladoras, que eu acho muito interessante também, né. E agora a medicina ela tem crescido muito a pesquisa em cima da medicina regenerativa, né, que é o eu acho que é o futuro da medicina, e tem muitos estudos que favorecem o uso da medicina regenerativa para estética também. Antigamente a gente pensava em medicina regenerativa só para tratamento de outras doenças, né, doenças autoimunes, Uhum. mas hoje a gente vê que também pode ser utilizado na estética. Legal, regeneração das células. É. E quais produtos você enxerga que está caminhando para essa direção? Um assunto que está em alta, né, principalmente por causa da Coreia e principalmente pelo TikTok, lá eles usam muito exossomos, PDRN, principalmente o PDRN. O PDRN viralizou, né. Uhum, O PDRN viralizou com a Kim Kardashian, que ela numa entrevista ela falou que usava no rosto e que a pele ficava maravilhosa. Depois que ela falou isso, todo mundo começou a procurar, todo mundo quis entender o que que era, e lá na Coreia é muito comum o uso desse ativo. uhum. Para o pessoal leigo aí que talvez não tenha, acesso a essas informações, explica um pouco mais sobre PDRN e exossomos. Os exossomos, eles são vesículas que eles vão carregar alguma coisa dentro dela. E essas vesículas, elas podem atuar a nível celular, interferindo na comunicação das células e com atividade anti-inflamatória. Então, o exossomos ele vai ter uma ação dependendo do que ele é extraído. A gente pode extrair exossomos de plantas, a gente pode extrair exossomos de placenta, tem vários tipos de exossomos. Então, na estética, os exossomos têm como objetivo, realmente, assim, a produção de colágeno, diminuir a produção de radicais livres, então vai ter um efeito antioxidante e, consequentemente, também vai ter um efeito clareador. Então, é muito interessante, porque é algo que não costuma ter efeitos colaterais, é algo mais tranquilo, e lá na Coreia é o que estão usando. Uhum, Já o PDRN ele é um derivado do DNA do salmão, e os estudos que mais robustos em cima do PDRN, ele era muito voltado para estudo de cicatrização. Só que eles viram que o ativo também pode ser utilizado para rejuvenescimento. Então, ele ele vai servir como algo que complementa o exossomos, tanto na ativação das células, para regenerar a célula e produzir mais colágeno e com ação anti-inflamatória. nossa, muito bacana, né. Imagino como chegaram, né, no DNA do salmão para trazer isso, né. É, mas é muito legal os estudos que mostram, o PDRN para tratamento de úlcera, para cicatrizes, e realmente melhora, né. É, e até os exossomos têm, tratamentos, né, eu não fui muito a fundo, mas até para o câncer, né, tem alguns estudos para regenerar a as células, né, Sim. mortas. Então é uma aplicação muito ampla desses ativos. É. Quando a gente pensa em exossomos, a gente pode fazer uma analogia com células-tronco, assim, a Uhum. ideia é muito parecida, né. Só que o exossomos é algo que está muito em estudo, eh, porque igual eu falei, pode ser extraído de qualquer coisa, né. E aí o Uhum. efeito biológico vai depender do que é extraído. Certo.
lá fora é permitido os exossomos de célula-tronco, mas aqui no Brasil não. É, lá fora, em alguns países, é autorizado o uso injetável, né, Uhum. e é autorizado realmente extrair de placenta, igual lá na Coreia tem exossomos extraídos de placenta. Mas aqui no Brasil ainda não tem essa regulamentação, mas os exossomos e PDRN têm regulamentação para uso cosmético, Uhum. que é o que a gente usa aqui. É, e a gente está falando de tamanho de vesícula tão nanopartículas, né? Sim, Nanovesículas que conseguem permear bem na pele, né? é. Além do uso profissional, né, em clínica, como é que o doutor está enxergando essa ida dos exossomos e PDRN para os cosméticos? Eu confesso que no começo eu achava que assim, ai, inventaram mais alguma coisa, tipo, tudo um pouco mais do mesmo, só mudou o nome, colocaram um nome chique. E a primeira vez que eu usei foi num congresso que eu fui e eu achei interessante. Tinha o stand dos coreanos, e eles falaram: "Ai, lá na Coreia usa muito", eu tô assim: "Ah, vou experimentar". Comprei e aí comecei a usar, era um sérum de exossomos com PDRN. Eu realmente achava que não ia fazer diferença nenhuma, mas eu confesso que depois que eu comecei a usar, eu acho que nunca usei algo parecido. Eu achei que a minha pele começou a ter um glow diferente, os meus poros fecharam muito. Então, a gente é bombardeado pela indústria farmacêutica aqui no Brasil, então a gente conhece todos os cosméticos, mas eu realmente acho que o cosmético coreano, ele é diferente, principalmente com PDRN e exossomos. É uma mudança sutil, mas que dá aquele glow da pele coreana. Então, eu Uhum. realmente, assim, hoje, é um ativo que eu não deixo de lado, tá sempre comigo na minha rotina de skincare. Ah, bacana. Assim, a gente fala que é uma continuação do tratamento que recebe na clínica, leva para casa e Sim, para ter resultados melhores, né? sim. E assim, doutor, além dos ativos, né, a gente entende que essa questão regenerativa tá entrando em alta agora. E o que que você enxerga que pode vir mais para frente, né? Qual pode ser a próxima grande mudança nessa área? Eu acho que a gente está entrando na era das tecnologias. Uhum, Eh, a tecnologia vem muito forte, né, porque é um tratamento não invasivo. Hoje as pessoas elas não querem fazer um tratamento que você sai da clínica com o rosto todo machucado. uhum, Hoje, principalmente para o paulista, por exemplo, a gente tem que trabalhar, a uhum, gente tem que estar bonito para um evento, para uhum, aparecer nas redes sociais. Então a tendência hoje é fazer tratamentos menos invasivos, que você sai do consultório com a pele ainda íntegra e sem parecer que fez alguma coisa. Então, algo que está em alta agora é a radiofrequência monopolar, ultrassom microfocado, uhum, né? E tem alguns dispositivos novos também que a gente conhece, que faz eletroporação, o plasma difusão. uhum. Então, são tecnologias que ajudam na permeação de ativos, ou no estímulo de colágeno, ou na firmeza da pele, mas que não tem downtime, né? Uhum, Antigamente, a gente só fazia laser CO2, né? Então, uhum, laser CO2, fenol, que são incríveis, têm as suas indicações, mas hoje ninguém quer, né, uhum, ficar com o rosto todo vermelho, inchado. Querendo ou não, também tem maior risco de complicação, né, igual a gente viu recentemente, o fenol foi proibido aqui no Brasil. uhum. Então, hoje as pessoas têm um pouco de medo. Então, o futuro da estética eu acredito que seja realmente voltado para um tratamento menos invasivo e com um rejuvenescimento natural. Sim, e esses ativos vêm com força para complementar isso, né? É, Eh, a gente percebe, né, poxa, como é que começou, né, essa questão hoje é tratamento, né, de pele, é cuidado com a pele, mas no passado a gente não tinha muito isso, era sabonete, o é, creme hidratante e se a pessoa quisesse fazer alguma coisa era uma cirurgia. Então, é. imagina o downtime que a pessoa tinha no passado e aí Sim, hoje já encurtou bastante mesmo com, essas outras tecnologias como o CO2, e agora a pessoa já sai do consultório e volta à vida normal, né. sim. Pegando esse gancho, né, do downtime, até a rotina, né, do skincare antes, tinha um passo a passo que acho que parecia ser meio maçante. Hoje,
parece que isso tem mudado um pouco, não tem? Eu acho que as pessoas encaram hoje o skincare como uma atividade de diversão, lúdica mesmo. Então, o skincare é aquele momento que você tá ali se cuidando, às vezes com sua namorada, com o seu marido, e é um momento de relaxamento. Então, tá super em alta o uso de máscaras, por exemplo, que você fica lá deitado, de olhinho fechado, bota a máscara, bota uma música. Então é uma atividade terapêutica. A gente sabe que, cientificamente falando, a gente não precisa de complicar tanto a nossa rotina, até para o dia a dia mesmo, não é algo tão prático. Mas hoje as pessoas querem desacelerar um pouquinho. E o momento de fazer o skincare é o momento de se cuidar, de você pensar em si, de relaxar e passar um produtinho que vai ter uma experiência diferente. Eu acho que o diferencial dos cosméticos orientais é que eles têm um sensorial diferenciado. Então, antigamente a gente pensava só em creme. Não, eu preciso hidratar a pele com creme. Aí você passava aquele creme e ficava aquela coisa melequenta, desagradável. Hoje não. A rotina de skincare vai desde o começo, um cleansing oil com uma textura agradável, um sabonete que faz uma espuma gostosa, um hidratante que vai ter um brilho, vai ter uma corzinha, vai ter uma textura agradável. Então tudo isso, melhora a experiência do paciente, né. E a gente tem que pensar também na adesão. Você vai fazer um skincare sem graça, vira obrigação, né. Uhum. Mas a partir do momento que você usa uma coisa legal, que é bonita, que é divertida, e o que eu acho super legal dos cosméticos coreanos é isso, né, que os frascos são lindos, é tudo muito brilhante, muito bonito, tem frasco que vem 2 coisas separadas, você aperta e mistura. Então isso é muito legal e aumenta a adesão realmente ao tratamento. Nosso mundo hoje, né, assim como você falou, tá super corrido, né, e como, e a gente está muito imerso nas redes sociais, né, e como as redes sociais ela beneficia, né, o nosso dia a dia e o quanto ela pode nos prejudicar, né? Eu acho que as redes sociais, ela democratiza a difusão do conhecimento. Então, antes, para uma pessoa que está ali no interior, ela só teria acesso à informação se ela passasse em algum profissional, ou se ela realmente saísse daquela bolha. Hoje todo mundo tem um celular, então todo mundo consegue ter acesso à informação. Por esse lado é muito bom, porque tem pessoas que não têm condições de pagar um dermatologista e elas vão ter acesso à informação. Por outro lado, é um pouco perigoso, porque hoje tem muita gente que não tem qualificação e está difundindo informações equivocadas. Então, eu acho que o ideal seria ter uma regulamentação e existe um movimento nesse sentido de lá na China, de pessoas somente com qualificação podem falar de determinados assuntos. Eu acho que isso seria interessante para o Brasil, porque você pega uma pessoa qualquer aqui e ela fala de algum produto, fala de algum tratamento, como se fosse uma grande autoridade, mas a pessoa não tem informação nenhuma sobre isso. E as pessoas hoje, elas confiam muito em números, né. Não, nossa, o famoso falou Uhum. isso, ou então o fulano que tem tantos mil seguidores falou isso, então É. deve ser bom. Então é um pouco arriscado, né, porque hoje tem muita gente que passa informações falsas e aí, quando você pega a internet, você tá vendo lá um profissional sério e uma pessoa que não tem formação, falando coisas diferentes, e aí a pessoa fica na dúvida: "Quem que eu confio?", né. Uhum. É, a relevância da pessoa, ela de acordo com quantidade de seguidores, né, É, é impressionante. E hoje pode-se comprar seguidores. sim. Tem gente que não tem esse discernimento de Aham, entender, né. sim. Claro que a população que tem mais acesso à educação, ela realmente vai procurar um profissional mais sério. Mas a gente vive ainda num país que a educação não chegou em muitos lugares, então isso é perigoso. Uhum, sem dúvida. É uma faca de 2 gumes, né, por um É, lado você tem uma democratização, né, mas, uma acessibilidade maior, mas por outro, que quais tipos de informações que cada um está consumindo. sim, Acho que também tem que ter acho que tem que ter inserido na nossa cultura isso, né, pô, sim. se autoquestionar, porque, qualquer um hoje pode chegar e afirmar com
toda a propriedade e certezas absolutas, né. A gente está cheio de certezas absolutas Uhum. agora, sendo que e aí a pessoa fala, é a pessoa que está consumindo isso, ela nem se questiona: "Mas será Sim. verdade ou não?", né. Eu recebo muitas mensagens no Instagram de pessoas de outras cidades que falam que não têm acesso a um dermatologista, mas que depois que começaram a me acompanhar e seguir as minhas dicas, começaram a ter uma pele mais saudável, começaram a se cuidar. Então isso é legal também, né, você atingir pessoas que você normalmente não atingiria. Uhum, sem dúvida. Eu acho que a gente vive num país que temos realidades muito distintas, né. Sim, Aqui em São Paulo é o grande centro, a gente é, tem tudo, né, mas fico imaginando alguém lá no interior de Minas, no interior da Bahia, né, uhum, no interior do Amazonas ali, poxa, sim. são realidades completamente diferentes. É, e meu papel como médico realmente, assim, é educar a população, trazer conhecimento, cuidar. E isso é independente de condição financeira, né. Lógico que a gente trabalha, a gente precisa pagar nossas contas, mas a gente também tem que tentar ajudar quem não tem acesso. E a rede social eu acho que é uma forma de você ajudar pessoas de uma forma gratuita. Conta um pouco da trajetória aí, saindo um pouco do consultório, né, e entrando nas redes sociais, né. Hoje, você tem, uma relevância dentro do meio. A minha história com as redes sociais começou quando eu cheguei em São Paulo. Estava bem no finzinho da pandemia e eu estava um pouco desiludido com a profissão. Eu estava pensando em largar a medicina. Aqui em São Paulo o mercado é muito concorrido, então eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, estava procurando emprego e estava difícil. E eu, dentro de casa, via um amigo meu mexendo no TikTok e eu não sabia o que que era. Aí quando eu fui ver o que que era, eu fiquei assim: o que que é isso? Não tenho nada para fazer, eu vou baixar". Só que eu vi que eu não gosto muito de consumir conteúdo, e aí eu pensei: "Eu quero aparecer". Uhum. Aí eu gravei um vídeo bobo e postei. Era literalmente eu dentro do carro escutando uma música. Aí o primeiro vídeo que eu postei, eu vi que teve uma quantidade de visualizações considerável. Aí eu tô assim: "Hum, eu acho que a internet gosta de mim". E aí eu comecei a produzir conteúdo, comecei a fazer live no TikTok e, claro, com muita vergonha, porque na época era muito mal visto para o médico mexer com internet. Uhum. Porque, nossa, internet, TikTok, isso não é coisa de médico. Aham. Então, assim, até colegas começaram a me julgar, começaram a rir de mim. Aí eu falei assim: "Ah, eu não quero ser médico mesmo, então vou continuar". E aí eu fui crescendo no TikTok, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Nesse meio tempo eu consegui um emprego, só que estava muito ruim, não estava ganhando nada, eu estava muito frustrado com a profissão. Uhum. E aí eu resolvi migrar para o Instagram também. O primeiro vídeo que eu postei no Instagram, bateu acho que 3 milhões de visualizações. Caramba. E é literalmente eu olhando para a câmera e dando um sorriso. Foi literalmente isso que eu postei. E aí eu vi uma oportunidade ali. Falei assim: "Olha, se a medicina não está me agradando, eu quero tentar algo nas redes sociais". E foi aí quando eu conheci meus amigos, que são influenciadores digitais, e a gente começou a viajar pelo Brasil, aí em eventos de K-pop, de dorama. E aí, depois de um tempo, né, eu vi que nós 3 estávamos crescendo bastante. Os meus amigos, o Marcel e o Akira, a gente formava um trio na época. Mas aí depois eu senti um pouco falta da minha Hum. profissão. Eu pensei, eu estava num palco no Rio de Janeiro, fazendo uma dancinha de TikTok com eles. Aí na hora eu pensei: "Gente, eu estudei 6 anos de medicina, 3 anos de dermatologia, e eu tô fazendo dancinha num palco numa escola pública do Rio de Janeiro". Aí eu pensei: "Será que é isso que eu quero pra minha vida?". Aí eu pensei que não. Depois eu vi que eu tinha uma vocação pra Uhum. medicina, e aí eu voltei pra parte médica e comecei a mesclar. Eu comecei a misturar o conteúdo da internet com a minha profissão. E foi quando eu vi que deu muito certo.
As pessoas nem sabiam que eu era médico, e elas começaram a descobrir que eu era médico. E quando eu mesclei o conteúdo, né, comecei a mostrar a minha vida, de uma forma bem real, né. Eu não Pra quem me segue nas redes sociais, eu não vivo um mundo de aparências, e eu acho que as pessoas gostam disso, de Uhum. de ver pessoas reais. Sim. Eu mostrei sempre minhas dificuldades, minhas conquistas nas redes sociais, e hoje eu tô numa fase da minha carreira que eu abri o consultório tá indo super bem, tá cada vez crescendo mais, e quem me acompanha desde lá atrás, eles conseguem ver toda essa trajetória. E é muito legal, porque as pessoas acompanham mesmo. E eu tô aqui em São Paulo desde 2021, tem 4 anos. E você vai construindo uma história e as pessoas vão te seguindo, e é muito legal isso, você ter pessoas que reconhecem seu esforço, valorizam seu trabalho. E eu acho que tudo que eu tô colhendo hoje é fruto do risco que eu tive lá atrás, de começar fazendo uma dancinha, Uhum. e hoje eu consigo me considerar uma referência Sim, no meu sem trabalho. dúvida. É um acidente que deu bom, né. É, Assim, muito bacana você ter voltado, né, pra é, sua profissão inicial, né. sim, E isso ajuda muita gente, né, pelo sim, visto já ajudou muita gente e vai continuar ajudando, espero que continue nesse é. sentido. Tem muitos profissionais de saúde que me seguem, me perguntam: "Ai, como você faz? Também preciso ter essa coragem". Eu sempre incentivo, né, eu acho que tem espaço para todo mundo, Sim. tem muita gente que tem medo de concorrência, mas eu não tenho, né. Cada Uhum. pessoa é única, cada pessoa vai fazer o seu trabalho da sua forma, e sempre vai ter alguém para se identificar com você. Eh, eu sou muito grato às redes sociais, porque realmente foi um catalisador na minha carreira, né. Pensar que eu abri o consultório esse ano e já tô tendo um grande sucesso. Que Então isso ótimo. é muito gratificante para mim. Parabéns, é sempre bonito ver esse tipo de história de sucesso, né. E aí você tinha uma dificuldade em alguma coisa, estava passando por um momento de dificuldade, conseguiu transformar essa Sim, dificuldade em sucesso e voltou ao seu berço aí, né, e a sim, sua paixão, é. inicial. Hoje eu tô muito realizado, eu realmente amo ser dermatologista. Eu gosto de falar da dermatologia, sinto que tem um brilho nos meus olhos quando eu Aham. falo, porque eu realmente gosto. E eu gosto de ensinar também, eu também sou professor numa faculdade aqui em São Paulo, e eu acho que eu tô vivendo o meu melhor momento na carreira, assim, fazendo o que eu gosto, fazendo com paixão, e isso é muito importante, né. E trabalhando com a internet, que eu também gosto bastante. Exato, exatamente, o que te ajudou a É, alavancar, né, com então, certeza. poxa, você conseguiu unir o útil ao agradável, nossa, que trajetória maravilhosa. E hoje, além de influenciar pessoas na internet, seus alunos, como é que é essa relação aí da parte educacional? Eu quis virar professor, porque durante a minha graduação, eu tive professores que me tratavam muito mal, e eu quis fazer diferente. Então, hoje eu tenho uma visão diferente, eu acho que o aluno ele tá ali para aprender, e ele tá ali para errar. Ali é o momento dele errar e ter a oportunidade de corrigir. Uhum, Então, eu acho que como professor a gente tem que ter paciência, a gente tem que ensinar, guiar. E não como foi feito comigo, na impaciência, na cobrança, e que gerou muita insegurança em mim na época. Mas hoje eu realmente me enxergo como um bom profissional, e eu vejo que os alunos gostam de mim, né. uhum. Comecei a dar aula esse ano, né, mas eu vejo que tem uma aceitação muito grande, porque eles falam: "Nossa, você tem paciência com a gente, você tem vontade de explicar", coisa que às vezes outros profissionais não têm tanto. E eu gosto muito de ensinar, eu acho que a gente aprende também ensinando, né. A gente mais aprende do que, ensina, eu acho. Sim, você está replicando uma informação que você absorveu no passado, É, né, mas, cada aluno também vai ter seu problema e você vai ter, que se esforçar como é, se explicar de forma diferente para aquele aluno que é. tem mais dificuldade. É pegar todo o conhecimento, mastigar e entregar. Uhum. E fora que a gente tem que estar sempre estudando, e eu acho que isso é importante na vida de um profissional, principalmente que lida com saúde, é de sempre estudar, porque nós somos humanos, a gente esquece,
E a gente tem que revisar o tempo todo, né? A vida do médico é estudar até o fim da vida. Sim, sim, e eu costumo pegar o provérbio que meu avô falava, né, pedra que não rola cria limo, então É, a gente precisa estar sempre em movimento. sim. E eu sempre aprendo quando eu venho conversar com os nossos professores, e é muito, muito gratificante em perceber que tem gente com paixão em ensinar, com Uhum, paixão em poder transmitir informações, né. sim. Sharing is caring. Uhum. Poxa, Dr. Clóvis, que conversa enriquecedora. Espero que a gente possa ter mais momentos como esse, né, para poder passar informação para o público. Você gostaria de deixar o agradecimento aí para as pessoas? Gente, muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer de estar aqui com a Cota. E me segue lá na internet, meu arroba é Clovis Young, e vai ser um prazer ter vocês comigo. Muito obrigado, esperamos que você volte aí mais vezes. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.